Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que, de fato, é um texto que responde muitas perguntas que ficam ocultas na nossa mente, principalmente na minha. São textos que respondem e cooperam por aquilo que vivo e por aquilo que ainda vou viver. Como é de conhecimento de alguns, eu gosto muito, mas é muito mesmo. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, estudaria para ser professor de história, porque eu gosto muito de história. Então eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento e tiro dele lições que me ajudam a superar as minhas adversidades e o dia a dia que eu vivo. E faço da história que se aloja no Antigo Testamento, boa parte delas são coerentes à minha história. E eu quero compartilhar com a igreja. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. O versículo agora é o 25. E eu quero fazer uso apenas da parte B do verso de número 25. Do segundo livro de Reis, capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Se não encontrou, está aí no nosso telão. Está escrito assim: havendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz a ela: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com teu menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Amém? Que Deus possa continuar falando conosco, Senhor, e que a tua palavra possa produzir frutos nesta noite, neste início de noite. Também quero cumprimentar o povo de Deus que nos acompanha pela rede social. Que a paz esteja convosco. Muito bem. Eliseu, sucessor de Elias. Quando eu digo que nós temos que ser espelho para aqueles que estão ao nosso redor, porque as nossas ações, as nossas atitudes devem espelhar outros a ser iguais ou melhor do que nós. Através da amizade de Elias e Eliseu, e pelas atitudes de Elias, Eliseu também sentiu o desejo de ser não apenas igual a Elias, mas melhor do que ele. E quando lhe é feito a pergunta, quando eu estiver partindo, o que queres? E Eliseu, ele é categórico: quero uma porção dobrada do teu espírito. E isso não é egoísmo. O que o verso de número 8 a seguir do capítulo 4 tem em comum com o capítulo 4 do verso 1 até o verso de número 7. Duas mulheres, uma tinha e a outra não tinha. Mas o que elas têm em comum? A atitude de procurar o servo de Deus. Há pelo menos 3 adjetivos que o cristão deve ter em sua vida religiosa. Esses são os meus 3 padrões que eu uso comigo: fé, discernimento e perseverança. Esses 3 adjetivos são padrões na minha vida. Eu sou um homem de fé, busco todos os dias da parte de Deus o discernimento, para discernir aquilo que é de Deus, para discernir quando é Deus e quando não é Deus, para discernir quando a voz de Deus fala comigo, como Ele tem feito até os dias de hoje. E perseverança, porque a vida nos exige perseverar em tudo.
se nós não formos perseverantes na vida, nós não chegaremos a lugar algum. E muito bem. Quando Eliseu se despede da viúva, quando seus filhos e ela já estão cheios com o azeite, ela vai dizer ao profeta, ele disse, venda o azeite, pague sua dívida e viva do resto, você e seus filhos. Aí certo dia, Eliseu sai do Monte Carmelo, onde ele mora, e vai até a cidade de Sunem. Era a sua trajetória, era o seu caminho. E o verso 8 diz que em Sunem morava uma mulher rica, de conhecimento. Ela tinha posse, era bem de vida, tinha conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento de Deus, das Escrituras. Era uma mulher que amava o próximo. E quando a Bíblia diz que ela o convida para se alimentar, o profeta, quando ele está passando lá, mas eu quero entender, quero acreditar que todas as vezes que Eliseu passava por lá, ela o observava. Porque o texto a seguir, ela diz ao marido dela, vejo que este homem é um homem santo. Vejo que este homem é um homem de Deus. Então, quando ela diz ao marido, vejo que este homem é um homem santo, ela já observava há algum tempo. Porque este era o caminho que Eliseu fazia constantemente. Do Monte Carmelo, onde morava, até a cidade de Sunem, era o seu caminho. Então, um dia ela o convida para comer, para se alimentar. E então, constrangido, Eliseu aceita alimentar-se junto com Geazi. Constrangido porque não havia nada para ele a oferecer a ela naquele momento. E quando nós somos confrontados, que temos uma mão estendida a nosso favor, muitas vezes nos constrange. Principalmente eu, que não tenho muito costume de receber presentes, por exemplo. Então, quando alguém faz algo bom para mim, eu me sinto constrangido. E às vezes me sinto na obrigação de retribuir. Porque é dando que se recebe. Mas o problema aqui é que ela amava o próximo. E quando ela diz ao marido, vejo que esse homem é um homem santo, é um homem de Deus. Não apenas pelo traje que Eliseu vestia. Por algum momento ela provavelmente trocou algumas falas, mas o comportamento de Eliseu, ao estar em sua residência, o jeito que Eliseu falava, o seu comportamento, as suas atitudes, a levou a entender que ele era um homem de Deus. Por isso é importante o jeito que nos vestimos, a forma que nos portamos, a forma com que falamos, como nos comportamos dentro do nosso trabalho, como nos comportamos dentro do nosso lar, como nos comportamos com o próximo, como agimos diante das limitações que nós mesmos enfrentamos, que estão em nós mesmos. Porque Deus, Ele é transformador. Quando nós permitimos que Deus nos transforme. Se nós não nos permitirmos ser transformados por Deus, nada acontecerá. E o interessante é que todas as vezes que Eliseu passava por lá, Eliseu já se alimentava. E um dia, ela diz ao seu marido, por que façamos-lhes lá em cima uma obra de pedreiro? Está na Bíblia. Um quartinho. Para quando ele estiver vindo de sua viagem,
ele possa descansar. E então elas constroem um quartinho, um puxadinho, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candelabro, para que ele pudesse descansar, se alimentar, estudar, fazer a sua comunhão, falar com Deus, para depois seguir a sua trajetória. Era uma mulher de coração bom, uma mulher que atendia os mandamentos, com amor ao próximo e de muitas posses. O texto também nos diz que, constrangido, Eliseu chama seu servo e manda chamar a sunamita. E pergunte a ela, o que possamos fazer por ela, se ela quer que interceda por ela diante do rei. E ela responde a Eliseu, não, meu senhor, a tua serva vive bem no meio do teu povo. Era uma família de bom relacionamento. Era uma família que não tinha problemas com ninguém. Rica, de posses, bem na cidade, bem com os vizinhos. Tudo vai bem. Então Geazi disse, mas ela não tem filhos. Até porque seu marido já é idoso. E provavelmente ela também. Então o profeta manda chamar a mulher. E diz a ela, nesse tempo, daqui a um ano abraçarás um filho. Então ela responde, não, meu senhor, não mintas para a tua serva, por causa da sua limitação. Esse é o problema, muitas vezes, do povo de Deus. Auto se limita. Porque quando Eliseu diz a ela, tu abraçarás um filho, ela diz, não, não mente para mim. Meu marido já é idoso. Ou seja, meu marido já não tem mais vigor. Eu também não tenho mais vigor. Mas o desejo de ser mãe, isso é o interessante, e daqui para frente o texto nos dá um nó, até podermos compreender a atitude de Deus e trazer o desenrolar da história para a nossa vida, porque o sonho dela de ser mãe era sonho desde sua juventude. O desejo do marido de ser pai era desde sua juventude. Agora que o período passou, que a possibilidade de ser pai, de ser mãe, já não é mais vista por si própria, então ela se limita a dizer que não é mais possível. E o verso de número 16 é a última vez, pelo menos nesse texto, que Eliseu vai até, a penúltima vez que Eliseu vai até Sunem. Porque do verso 16 a seguir, Eliseu não passa mais por lá. Há um tempo, há um período. Mas no tempo que o profeta havia dito, a sunamita teve o seu filho. E os anos se passam e o menino cresce. Já é um adolescente. E a Bíblia diz que quando seu pai está na lavoura, trabalhando, cuidando, como fazia constantemente, o menino vai visitá-lo. E de repente é tomado por uma forte dor de cabeça, então ele retorna para sua casa. A mãe o acolhe. E então o menino morre nos braços de sua mãe. O que fazer nos momentos de crise para não perder a bênção?
Porque o desejo dela de ser mãe era da vida inteira. E de repente agora ela perde seu filho. A primeira atitude de uma pessoa desequilibrada, porque muitas vezes o emocional nos desequilibra, nos faz tomar atitudes impensadas, nos faz reagir com insanidade. Muitas vezes o emocional, uma perda grande que nos abala estruturalmente falando, nos leva a tomar decisões precipitadas na nossa vida. Para ter maturidade como a desta mulher aqui, é preciso estar conectado com Deus em todos os momentos e em todas as áreas da nossa vida. Para poder suportar o insuportável, que é perder um filho. Eu tive um filho que faleceu com poucos dias de nascido, 30 dias, acho que isso. Mas o período em que ele estava no hospital, aguardando a morte, eu jogava bola. Eu trabalhava. E eu entendia que aquilo não me abalaria porque eu não tive contato com ele. Diante desses fatos, eu entendo por que a mulher não relatou ao marido, porque infelizmente nós homens somos muito fracos. Nós não temos estrutura para suportar tal ato. Porque quando eu fui enterrar o meu filho, eu chorava inconsolavelmente. Não permiti que levassem um caixãozinho, eu mesmo fiz questão de carregá-lo e chorava. Mas a minha esposa, firme como uma rocha. Porque nós homens não temos estrutura para isso. Alguns podem me chamar de machista, de isso, daquilo, do que seja o que for, para mim não me importa. Eu não tenho nenhum problema em exaltar a força da mulher, nenhum problema nisso, porque eu conheço as minhas limitações. Então, a atitude desta mulher aqui é uma atitude de uma mulher equilibrada espiritualmente falando. E ela poderia ter tomado uma atitude de chamar o seu marido, chamar os servos, cavar uma cova, enterrar o seu sonho, porque seu filho era um sonho que havia sido realizado. Ela poderia ter cavado uma cova, ter jogado lá dentro, ter jogado terra e ter posto um ponto final na história. Porque é isso que muitos de nós fazemos quando um projeto não dá certo, quando uma escolha não dá certo, quando os nossos sonhos não se realizam. Quando as nossas ideias não prosperam, não produz fruto nenhum, nós cavamos um buraco, enterramos lá e colocamos um ponto final naquela história. E o pior, ficamos remoendo aquilo o resto da nossa vida. Porque todas as vezes que nos olharmos no espelho, nós vamos entender que nós fracassamos e somos fracassados. E, bem da verdade, nós somos mais fortes do que pensamos, somos mais do que vitoriosos, porque Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor. E numa atitude de fé, porque o crente tem que ter isso na sua vida. Convicção das coisas espirituais. Certeza de que Deus está no controle de tudo e tudo fará e tudo acontecerá segundo a sua vontade. Porque Deus é o conhecedor de todas as coisas. E a Bíblia nos diz que ela coloca o menino na cama que o profeta dormia. Manda avisar o seu esposo que precisaria sair, para que ele lhe desse um servo para lhe auxiliar. E aí você vê no verso 22, ela disse a ele: vou até o homem de Deus.
no verso 23, o marido pergunta a ela, mas por quê? Aqui está a chave do negócio. Ele pergunta a ela, por quê? E eu fiquei alguns dias lendo apenas o verso 23 para entender o porquê. Porque ela diz a ele, eu vou até a casa do homem, eu vou até o homem de Deus, eu vou até o profeta, vou falar com o homem de Deus. E eu me perguntei dias e dias, quando estudava o texto, por que o marido fez a pergunta, por quê? Por que você vai lá? Até compreender o restante da resposta dele. Hoje não é dia de festa. Por que você vai até o homem de Deus se hoje não é dia de festa? Se hoje não é lua nova, lua cheia, e tampouco dia de sábado. E ela responde, não faz mal. Por quê? Porque procurar a igreja fora dos dias de igreja? Por que incomodar o pastor se não é dia de culto? Por que procurar Deus se não é festa? Por que procurar Deus se tudo está bem? O que é que você vai fazer atrás do homem de Deus se o nosso filho está dormindo? Se as nossas colheitas vão bem? Se a nossa casa está bem? Se a nossa finança está bem? Se a nossa saúde está bem? Por quê? Por que é que ela não disse ao marido que o filho estava morto? Porque se ela fala que o filho está morto, ele se desesperaria. E talvez ele não a permitisse que ela fosse até o encontro do homem de Deus. O problema é que nós pensamos que Deus, para falar com Deus, precisamos marcar hora, e não é isso. Muitas vezes entramos dentro da igreja apenas nos dias de culto. Resolvemos agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida apenas no domingo. Muitas vezes saímos para trabalhar e muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus no fim do dia pelo dia de trabalho. A igreja está aberta para dia de oração, mas nós não vamos lá porque lá não é dia de culto. Eu não vou lá porque não é dia de culto é quarta, hoje é terça. Eu não vou no sábado porque o culto é no domingo. Você pode marcar hora para se encontrar com o médico, você marca horário no pediatra, você marca horário no dentista, você marca horário para ônibus, para táxi, para qualquer coisa, mas você tem um privilégio que ninguém tem para falar com Deus, você não precisa marcar horário. Deus está disposto a te ouvir em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos. E então o servo sela o seu animal e ela parte para ir encontrar com o homem de Deus. E aí eu fico me perguntando, por que é que Deus permite que algumas dessas coisas aconteçam na vida do seu povo? Por quê? Há um tempo atrás eu assisti um filme, e essa frase não é minha. Eu assisti um filme que mexeu muito comigo. Divino Processo. Não sei se alguém já assistiu aqui. Conta a história de um homem que perdeu a sua casa num desastre natural. E ele então recorre ao seguro, que a sua casa estava segurada. Aí o homem do seguro disse a ele, nós não cobrimos desastre natural. E ele disse, então quem é o responsável pela perda da minha casa e pela morte do meu cachorrinho? Homem de Deus. E então ele resolve processar Deus.
E como ele não podia falar com Deus no banco dos réus, ele resolve processar os líderes religiosos daquela cidade. Então, um a um, vai até o tribunal. E a advogada que representava a defesa de Deus pergunta ao bispo, então, por que é que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? E aí ele responde para a mulher: para responder isso é preciso conhecer o desconhecido, a mente de Deus. Entende? Para entender o que se passa conosco, é preciso compreender a mente de Deus. Mas nós continuamos a nossa vida aqui se lamentando. Nós nos culpamos, nós nos questionamos, muitas vezes somos egoístas em dizer porque eu não mereço, eu não entendo. Aí Deus lá em cima olha para nós e diz assim: você não me entende, mas eu te entendo. Nós não compreendemos a mente de Deus, mas Ele nos compreende. Muitas vezes nós culpamos Deus pelas adversidades da vida, pelo tropeço que damos, pelos nossos planos mal executados. Nós não compreendemos, mas Ele compreende a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa dor. E às vezes, o significado de algumas tragédias da nossa vida, nós não entendemos elas. O porquê que elas acontecem. Mas se olharmos para as tragédias da vida com os olhos da fé, tudo terá um significado. Porque quando a mulher pergunta ao bispo: será que Deus quer que soframos? Será que Deus quer nos castigar? E aí ele responde: o significado de uma tragédia é difícil de se compreender, mas se tiver fé, tudo fará um sentido. Tudo. Tudo que nós vivemos aqui tem um sentido. Tem a direção de Deus. Tudo. Então, quando ela vai encontrar com Eliseu, Deus está tirando aquela mulher da sua zona de conforto. Deus está tirando ela do estágio em que ela se havia acomodado. Porque se você discorrer o texto, se você discorrer a história, quando ela não tinha filho, ela tinha uma vida religiosa. Ela tinha uma vida de atenção a Deus. Ela buscava ajudar o próximo. Quando ela é abençoada com um filho, a vida dela é outra. Ela já não tinha mais tempo para as festas religiosas. Ela já não tinha mais tempo para agradar a Deus. Ela não tinha mais tempo para as orações. Ela não tinha mais tempo para o culto. Ela não tinha mais tempo para as boas ações. Ela vivia em função do seu filho, em função da bênção alcançada. Ei, queridos, entenda uma coisa: Deus não nos dará nada que venha nos separar do amor de Deus. Deus não nos dará nada que possa infligir o nosso livre-arbítrio de adorar e bendizer o teu santo nome. Todas as vezes que Deus nos abençoar, Ele está nos abençoando para o nosso crescimento. Não podemos transformar as bênçãos de Deus na nossa vida como maldição. Porque no dia em que você se distanciar de Deus, Ele tirará você da sua zona de conforto, seja ela através do amor ou através da dor, mas Deus encontrará com você.
pergunta do marido: por que é que você vai até o homem de Deus, se não é dia de festa, se não é dia de culto? Não parece a mesma história de Simeão? Quando Jesus nasce, Maria leva ele até o templo para ser apresentado. E o templo está fechado. Não é dia de culto. E Simeão, num estalo, diz: preciso ir à igreja. Preciso ir ao templo. E aí alguém pergunta: vai fazer o que lá? Não é dia de culto. Não é dia de festa. Mas ele vai até o templo. A nossa adoração a Deus não está limitada na vida que levamos. Deus não nos quer apenas por aquilo que pedimos e por aquilo que Ele pode nos oferecer. Eu vivi uma cena nos últimos 15 dias na minha casa que eu nunca esperaria ver. E eu disse algumas verdades para ele. Mas infelizmente, quem convence é o Espírito Santo. Mas a nossa obrigação é pregar. E eu já disse aos irmãos aqui que da minha família, dos meus familiares, só eu. E meu irmão passou 15 dias na minha casa. Meu irmão passou 15 dias lendo a Bíblia, 15 dias ouvindo músicas e louvores, 15 dias orando, que eu nunca vi na minha vida isso, nunca, porque ele estava passando por um problema que na visão dele era irreversível, e ele se apegou à Bíblia, e eu dizia a verdade, porque eu digo a verdade a eles. Porque da mesma forma que eu disse à minha mãe no leito de morte dela: não adianta chorar. Não adianta. Não adianta pedir para mim orar. Não adianta falar que não quer morrer. A senhora morre hoje. Eu disse essas verdades para minha mãe. Porque eu sou ministro. Eu tenho que pregar a verdade. Doe a quem doer. Não importa. E ela chorava e dizia para mim: eu não quero morrer. Eu disse: não tem jeito. Não tem jeito. A única coisa que eu posso fazer pela senhora é orar e fazer o apelo. Se a senhora aceitar Cristo hoje, a senhora morre salva. Daí para lá é a senhora e ele. Mas de hoje não passa. Porque esta é a vontade dele, não é a minha vontade. E eu dizia para o meu irmão, e ele: hoje eu li o salmo tal, hoje eu orei de manhã, meia-noite eu vou orar de novo. E eu disse para ele: nada disso vai adiantar. Eu disse para ele, porque tem coisas que acontecem na nossa vida, que Deus permite que aconteça para nos tirar da zona de conforto, para nos despertar, para retroceder. Agora, os problemas que nós causamos para nós mesmos, não cabe a Deus resolver. É você quem tem que resolver. Eu disse a ele: o que Deus pode fazer por você é te colocar diante de pessoas instruídas para te instruir, pessoas para te aconselhar, pessoas para te mostrar o caminho de Deus, o caminho da Bíblia, o caminho da palavra. Você pode se converter hoje, você pode aceitar Jesus hoje, mas você vai passar pelo que tem que passar. Deus não é solucionador de problemas. Deus não é. Deus não paga a conta de ninguém. Deus não dá emprego para ninguém. Mas Ele é o único
e suficiente Salvador da nossa vida. Porque se estivermos ao lado de Deus, nós romperemos barreiras, enfrentaremos dificuldades e venceremos, porque Ele está conosco. Deus é o nosso amigo, é o nosso conselheiro, é o nosso ajudador. Ele é a nossa bússola, é Ele que nos direciona. Mas quem tem que trilhar o caminho é você. Então todas as vezes que nós alcançamos aquilo que buscamos de Deus, muitas vezes nós nos acomodamos. E aí Deus vê a necessidade de intervir para nos tirar da zona de conforto, para nos mostrar que nós somos necessitados da tua presença, que sem a presença de Deus nós não continuaremos nada. E quando Eliseu olha para a mulher, ele disse ao seu servo: vai, filho, pergunte a ela como vai o seu marido, pergunte a ela como vai o seu filho, e pergunte a ela como ela vai. E ela responde: tudo bem, vai tudo bem. Sabe o que Deus quer ouvir de nós? Quando nós nos dobramos diante dEle e agradecemos a Ele, porque Deus conversa conosco, pelo menos comigo. Deus quer ouvir você dizer para Ele: pai, passei um perrengue, mas está tudo bem. Eu estou nessa igreja há mais de 20 anos, então eu conheço o nosso diácono Zé pelo menos uns 15 anos. E desses 15 anos, todas as vezes que eu pergunto a ele como está o senhor, ele só me responde a mesma coisa: está tudo bem, eu não me queixo de nada. Isso é uma lição de vida. Eu fico olhando para a história de José. No capítulo 37, José tem sonhos e ele vai contar os sonhos para o seu pai. Os seus irmãos estão questionando, estão tratando ele de outra forma, e eu penso que Jacó deve olhar para José e dizer assim: calma, filho, vai tudo bem, vai dar tudo bem, está tudo certo. No verso 39, os irmãos de José vendem José, e ele caminha no deserto como escravo, dizendo para si mesmo: meu pai disse que está tudo bem, vai ficar tudo bem. No verso de número 40, José está na casa de... No verso de número 39, José está na casa de Potifar. E por agir corretamente diante dos preceitos de Deus, no verso 40 ele é preso e ele diz: vai dar tudo certo, está tudo bem. O meu pai disse que está tudo bem. No verso 41, José interpreta sonhos de Faraó. No verso de número 46, José se reencontra com a sua família. E eu penso, Jacó abraçando ele e dizendo: não disse, filho, que vai estar tudo bem? Hoje nós estamos aqui chorando, hoje nós nos lamentamos, hoje nós dissemos para nós mesmos: eu não compreendo, eu não entendo. Hoje nós olhamos para nós mesmos e dizemos: por que as coisas não dão certo? Por que as coisas não acontecem comigo? Por que tudo demora? Mas um dia que encontrarmos com o nosso Cristo, Ele vai nos dizer: está vendo, filho, valeu a pena esperar, deu tudo certo, deu tudo certo. Tudo vai dar certo. Tudo está bem. E quando ela chega, e eu termino por aqui, quando ela chega até próximo de Eliseu, Geazi tenta segurá-la, porque ela se atira no profeta Eliseu. E Eliseu disse: deixa ela, porque o Senhor não me mostrou nada. Ela está dizendo: está tudo bem, mas por dentro ela estava se acabando. Porque os que precisam ver de fato a sua espiritualidade não somos nós aqui dentro, são aqueles que estão lá do lado de fora. Os que precisam enxergar Deus na sua vida são aqueles que estão lá do lado de fora.
Os que precisam entender o porquê é que você não cai, porquê é que você não desiste, são aqueles que estão lá do lado de fora. E todas as vezes que eles nos confrontam, todas as vezes que eles perguntam, todas as vezes que eles nos embatem, nós temos que responder: está tudo bem. Ainda que a sua casa esteja se desmoronando, você está amargurado, caindo em prantos, você tem que dizer: está tudo bem. Porque quando nós chegarmos lá em cima, vamos ter o nosso momento de desabafo com o Mestre. Sabe, no momento da refeição, aonde todos irão se reunir para confraternizar, para a alegria. Jesus abrirá um parêntese, um proceder, alguma coisa, uma oportunidade para ouvir. Hoje eu quero ouvir o irmão Julián: fala, servo meu, e eu vou dizer a ele. Quando eu me encontrar com Cristo, eu vou dizer a ele: Senhor, foi muito dolorido, foi muito sofrimento, foi muito flagelo, um atrás do outro. Eu vou dizer a ele, mas eu venci todas elas. E Jesus vai dizer para mim: eu disse que daria tudo certo. Valeu a pena esperar. O que não pode acontecer é a irresponsabilidade espiritual. Entenda uma coisa, queridos: quando levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo como Salvador, Ele nos deu uma responsabilidade. E essa responsabilidade é intransferível. Porque a Bíblia diz que Eliseu, ao se deparar com a história, ele pede a Geazi: tome aqui o meu bordão e vá, coloque-o sobre o menino. Mas a sunamita disse a ele: ó, se tu não fores, eu não vou. Eu não saio daqui se você não for comigo. Isso é perseverança. Essa fala que se ouve por aí: eu determino, eu ordeno, isso é balela, porque nós não determinamos nada, nós não ordenamos nada. Quem determina é Deus, quem ordena é Deus, quem opera é Deus, quem trabalha é Deus. Desistir não é uma opção. Então ela disse: eu não saio daqui se você não for comigo. E quando Geazi chega e faz o que Eliseu instruiu, nada acontece. Não é desmerecendo o servo, não é desmerecendo Geazi, não é isso. É porque a responsabilidade espiritual, ela é intransferível. A unção que Deus te deu, ela é sua, ela é intransferível. O ministério que Deus te deu é teu. O que Deus determinou que você faça, é você quem tem que cumprir. Era para Eliseu fazer, não era para Geazi fazer. Efésios capítulo 4, verso 11, diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Nem todos serão pastores, nem todo diácono será um presbítero, nem todo presbítero será um evangelista, nem todo evangelista será um pastor, porque Deus não se engana. E quando Deus entrega o ministério ao filho teu, é de inteira responsabilidade nossa. Ela é intransferível. A unção que Deus me deu é minha, ela não é transferível. A unção que Deus te deu é tua, ela é intransferível. Agora
Agora entenda uma coisa. Para que você compreenda as suas orações. Eu acho que já faz bem uns 10 anos, todo findar de ano, sendo na igreja ou com os meus familiares, a minha oração é a mesma. Já são 10 anos e eu não oro mais assim. Esse ano não, porque eu não aguento mais. Eu dobro meus joelhos, 10 minutos é muito rápido. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim ao longo do ano. E aí eu encerro a minha oração dizendo: me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Todas as vezes que nós entendemos que estamos fracos, nós oramos: Senhor, me dá força. Quem nunca orou assim? Senhor, me dá força. Não é? Quando nós estamos à beira de um colapso, quem nunca orou: Senhor, me dá coragem? Não é? Me dá coragem. Ou muitas vezes estamos com o coração sangrando e nós oramos e pedimos a Deus: Deus, me dê amor. Não é? Pois bem, todas as vezes que eu ou você orarmos a Deus e pedirmos força a Deus, Deus nos dará dificuldades para superar. Todas as vezes que orarmos e pedirmos a Deus: Senhor, me dê força, Ele nos dará dificuldades para superar. Porque através da dificuldade que superamos, nós entendemos que temos forças. A nossa oração, ela é entendida por Deus. Todos esses anos incansavelmente orando a Deus: Senhor, me dê sabedoria. Deus tem me dado problemas atrás de problemas para resolver. E aí eu não entendo por que tanto problema. Por que tanto problema? Aí Deus: você não está pedindo sabedoria? Só se resolve problemas quem tem sabedoria. Então a minha oração, ela é atendida por Deus. Todas as vezes que nós oramos pedindo a Deus: Senhor, me dá coragem, me dá coragem, Deus nos dará perigos para superar. E todas as vezes que orarmos pedindo amor, porque em alguns momentos da minha vida eu já senti falta de amor ao próximo, de perdoar. E todas as vezes que eu peço: Deus, Senhor, me ensina a amar o próximo, Deus me dá pessoas com problemas para resolver. Então as nossas orações, elas são atendidas por Deus. E todas as vezes que nos colocarmos de frente, todas as vezes que nos colocarmos de frente de uma situação irreversível, aos nossos olhos, entenda pelos olhos da fé que tudo tem um propósito na vida de Deus. Se você está orando menos, ore mais. Se você está cultuando menos, cultue mais. Se você está se consagrando menos, se consagre mais. Saia do estado de cômodo. Se entrega de vez ao espiritual de Deus, para que Deus possa ressuscitar em você o primeiro amor. Ficamos em pé. Eu quero terminar e encerrar dizendo que
Ninguém. Por mais íntimo que seja, ninguém irá te amar mais do que Deus. Ninguém. Ninguém. Ninguém precisa conhecer as suas dores. Ninguém precisa conhecer o seu sofrimento. Você pode compartilhar, mas ninguém precisa saber que você está mal. Tudo vai ficar bem, porque Ele está do nosso lado. Não enterre os seus sonhos, não sepultem os seus desejos. Espera no Senhor. Deus enviará um Eliseu para te socorrer. Aguenta só mais um pouquinho, porque o socorro está chegando.